Olá, turma! Eu sou o Eduardo Moreira, sócio-diretor da Genial Investimentos, e estou aqui para termos mais uma aula com o Felipe. Oi, gente. A gente vai aprender a como identificar as ações com enorme potencial de valorização na Bolsa. Aquelas que podem multiplicar o seu valor por 2, 3 e até mais vezes. Esse é o segundo de uma série de 3 vídeos. E se você perdeu o primeiro, você pode procurar ele e assistir. Ele vai te ajudar a entender essa sequência. Eu sou engenheiro, estudei economia na Universidade da Califórnia e tive a alegria de, ano passado, ser votado como um dos 3 melhores economistas do país. O Felipe é um dos nossos melhores analistas e, graças ao seu trabalho e dos seus colegas, nós fomos escolhidos o melhor gestor de ações do país. Na verdade, todos nós conquistamos isso junto, né, Dudu? Você está certíssimo, Felipe. E antes de entrar no assunto de hoje, que vai ser as características em comum das ações que dobram de preço do mercado, eu queria agradecer todos os e-mails e comentários que temos recebido. Está sendo impressionante perceber como as pessoas têm gostado desse assunto, aprendido com os vídeos e também participado, compartilhando suas dúvidas e também as suas histórias pessoais. Aliás, cada história, né, Felipe? É verdade, Dudu. Eu li algumas e achei incrível também. Pois é. Bem, eu só queria mostrar mais uma coisinha aqui para quem está nos assistindo. A Genial Investimentos, empresa onde eu e Felipe trabalhamos, se chamava antes Geração Futuro. E a Geração Futuro ficou famosa no mercado inteiro pela sua capacidade de descobrir verdadeiras pepitas de ouro entre as ações. E eu trouxe aqui um vídeo da Ana Clara, que trabalha na Geração Futuro há mais de 15 anos, para falar um pouco sobre o saudoso Edmundo Valadão, fundador da Geração Futuro e que tinha esse hábito de buscar essas empresas com potencial de dobrar, triplicar de valor em pouco espaço de tempo. O Edmundo falava muito sobre esse assunto e agora a gente vai ouvir a Ana Clara falando um pouco sobre o Edmundo Valadão. Fala, Dudu, fala, Felipe, tudo bem? Antes de mais nada, queria dizer que é muito legal ver vocês criarem um material sobre um assunto que o Edmundo tanto gostava. Bom, eu estou na Geração há mais de 15 anos e eu cresci ouvindo ele falar das oportunidades que existiam no mercado e que ninguém enxergava, porque todo mundo ficava olhando as empresas maiores e mais conhecidas. O que ele fazia era analisar a fundo as empresas menores. Então ele ia lá, visitava a fábrica, falava com o presidente, com os diretores, com os clientes, coisa que a maioria das pessoas que compram ações não fazem. Aí, quando ele encontrava uma empresa com grande potencial de ganho, ele ia lá e comprava, e ficava esperando o cenário que ele imaginou acontecer. Foi assim que eu vi o investimento dele se multiplicar por mais de 5 vezes em algumas empresas, como por exemplo, Randon, Plascar, Guararapes, WEG e outras empresas, que naquela época a maioria das pessoas nem conheciam. Bom, gente, é isso. Boa sorte para vocês e um abraço. Que bacana ouvir esse depoimento da Ana Clara, né, Felipe? E você sabe que a primeira pessoa que me vem à cabeça quando eu falo sobre essas oportunidades é o saudoso Edmundo Valadão. Até hoje, os clientes mais antigos da empresa me contam histórias de como ganharam verdadeiras fortunas seguindo as indicações dele nessas empresas. Eu já escutei várias dessas histórias, Dudu. Bem, vamos lá. Vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Felipe, uma coisa que ficou na minha cabeça depois de tudo que você me contou sobre aquela história de como a Panvel multiplicou por várias vezes o seu valor e vocês foram capazes de indicar essa ação para as pessoas comprarem, foi sobre quais as características que uma ação precisa ter para poder ter um retorno excepcional como esse. Existe um conjunto de características que essas empresas têm em comum ou, na verdade, tudo isso é uma questão de sorte, de acaso? Bem, Dudu, não tem como negar que um pouco de sorte e cancha de galinha não fazem mal a ninguém, né? Mas o fato é que existem sim algumas características em comum nas empresas que têm esse potencial para multiplicar de preços várias vezes. E eu falo potencial porque em investimentos a gente lida com o que vai acontecer no futuro. Então não existe preto no branco ou certezas. Sempre existe um componente do imponderável, que é aquilo que a gente chama de risco. É fantástico você falar isso, Felipe. Até porque uma coisa que eu zelo muito é ser transparente e deixar super claro para as pessoas que investir envolve riscos. E quem busca opções para multiplicar o seu dinheiro por várias vezes tem que estar disposto a correr alguns riscos. Senão era muito fácil, né, Felipe? Perfeito, Dudu. Mas dá sempre para a gente tentar minimizar esses riscos no processo de escolha.
E esse é um dos grandes segredos. Mas vamos lá, respondendo à sua pergunta. Eu separei aqui 5 características que eu acho importantíssimas para uma empresa poder ter esse tipo de potencial. Hoje eu trouxe aqui 3 delas para passar para quem está nos assistindo. Eu deixei 2 para a próxima aula, até para dar tempo das pessoas assimilarem as informações, terem as suas dúvidas e nos mandarem os seus comentários. Perfeito. E assim facilitando o processo de aprendizado. Nota 10, cara. Então vamos lá. Qual é a primeira dessas características? Bom, a primeira delas, ironicamente, é muito parecida com a de uma pepita de ouro. Essas ações costumam estar escondidas. São ações de empresas que não costumam ser acompanhadas pela maioria das casas de investimento. Pense que analisar uma empresa representa custos altos para uma corretora ou para um banco. E como existem quase 300 empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, muitas delas simplesmente não são acompanhadas pelos analistas. Quando uma ação dobra ou triplica de preço, normalmente é porque ela tornou-se, de repente, uma surpresa para as pessoas, que descobriram como aquilo tinha um valor enorme e ninguém sabia. Dificilmente uma ação que está sendo acompanhada de perto por todo mundo vai trazer alguma grande surpresa que vai fazer com que ela dobre o seu valor. E é por isso que procuramos essas empresas onde as outras casas não costumam procurar. Faz todo sentido isso, Felipe. Olha, tô gostando disso, hein? E vem cá, qual que é a próxima característica? A segunda característica que essas empresas que dobram, triplicam de valor têm? Bom, a segunda característica que as empresas têm é fazer parte de algum setor macro que se beneficia muito do momento em que o país esteja vivendo. Se lembra do exemplo da Panvel? Claro que eu lembro, como é que eu ia esquecer? Então, a Panvel se beneficiou muito do bom momento que o país viveu no varejo durante alguns anos. Um outro bom exemplo é o da Randon. É uma empresa que produz, entre outras coisas, carrocerias de caminhões. A Randon se beneficiou muito do bom momento das commodities, que impactou no volume de produção que tinha que ser transportado. Quase sempre essas empresas estão ligadas a um setor que vive um boom. Legal, cara. E faz muito sentido você analisar essa característica, porque não adianta só a empresa estar bem e o setor macroeconômico dela estar ruim, né? Muito interessante. Agora vamos lá. Qual é a terceira característica que essas empresas costumam ter? Dudu, essas empresas costumam ter um time de gestão muito bom. Normalmente um time com ideias novas, que está fazendo a empresa passar por uma mudança de paradigma. E aí, algumas dessas empresas mudam tanto depois das inovações que são implementadas, que as ações acabam refletindo, podendo então dobrar ou triplicar o seu valor. Uau! Agora vem cá. E como é que você sabe que isso vai acontecer com a gestão? O único jeito que garante que eu vou ter a impressão correta é indo até lá, Dudu. Não tem jeito. Você quer dizer ir lá na empresa? Claro! Vou lá, conheço os gestores, converso sobre suas ideias, visito o chão de fábrica. Aliás, Dudu, é uma experiência incrível, sabia? Que legal, cara. Um dia eu queria ir lá com você. Deve ser muito bacana mesmo. Aliás, você me deu uma boa ideia. A gente podia criar visitas de clientes que gostam de operar essas empresas junto com você, porque eles podem aprender na prática como você faz. O que você acha? É uma boa ideia sim, Dudu. Então deixa ela anotada aí, hein? Felipe, antes da gente finalizar a aula de hoje, eu tive muitos comentários sobre o primeiro vídeo que questionavam o fato das empresas terem dobrado de valor no ano passado, que foi um ano onde a bolsa subiu muito. Mas e em anos onde a bolsa não sobe? O que acontece? É uma ótima pergunta, Dudu. E é claro que num ambiente melhor ajuda muito. Mas você sabia que no ano anterior a essa alta que você falou, o mercado caiu? Mas mesmo assim, tiveram empresas que dobraram, até quintuplicaram de valor? Nesse ano que a bolsa caiu? Exatamente. As pepitas, Dudu, estão sempre lá. Às vezes é só mais difícil de achar. Que maravilha, Felipe. Bem, gente, por hoje é isso. Continua nos mandando seus comentários e dúvidas para que a gente possa te ajudar ao máximo a encontrar investimentos como esses. Lembre-se, no próximo vídeo, as 2 últimas características que o Felipe separou para a gente poder entender como ele consegue identificar essas empresas que multiplicam por várias vezes o seu valor em períodos pequenos. Até lá, não perca o último vídeo, hein? Tchau, gente.